nós queremos caminhar por todo o mês de agosto, inclusive, essa série intitulada de Encontros com Jesus. Nós sabemos que todos nós, cotidianamente, temos vários encontros no curso da vida. Às vezes a gente encontra um amigo que há muito tempo a gente não vê, ou talvez numa caminhada da vida foi quando você encontrou o seu cônjuge. A grande verdade é que existem encontros que passam e não nos impactam, a vida segue normalmente, mas existem encontros que marcam verdadeiramente as nossas vidas. Pensando nesse aspecto, o ministério de Jesus foi um ministério de encontros. Ao longo de toda a narrativa dos evangelhos, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, nós vemos Jesus, via de regra, se encontrando com pessoas, pecadores, religiosos, pessoas feridas, pessoas que estavam tudo ok na sua vida, pobres, ricos, enfim, todas as formas de gente, todo tipo de coração, nós vemos Jesus se encontrando com eles na caminhada do seu ministério. Mas chama a atenção que esses encontros com Jesus, todos eles foram marcantes. E chama a atenção também, eu não sei se você já alguma vez parou para pensar a respeito disso, que todas as vezes que nós nos propusemos a sair de casa e irmos até a igreja, nós estamos também tendo um encontro com Jesus. João, quando ele teve uma visão da igreja, do reino de Deus, lá em Apocalipse, ele viu literalmente Jesus andando no meio da igreja. Então nós cremos que ele está aqui. Então não sei se você se preparou, se você gerou no seu coração alguma expectativa para que hoje, nesse lugar, nessa noite, você tivesse um encontro com Jesus. Porque de fato é isso que está acontecendo nesse lugar, nessa noite. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, é um encontro que nós estamos tendo. E da mesma forma que no ministério de Jesus, nós cremos também que nenhum encontro hoje com Jesus nos deixa ir embora diferente da forma que nós chegamos. Hoje eu quero olhar com vocês num texto do Evangelho de João, capítulo de número 1. E eu peço que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta. Nós refletimos hoje no culto da manhã, na primeira parte desse texto somente. Eu quero retomar rapidamente aqui o raciocínio, para a gente poder caminhar e aprender com esse encontro que Jesus tem aqui. Na verdade, Jesus vai ter dois encontros aqui nessa narrativa. Ele tem um encontro com um homem chamado Filipe, e na sequência ele tem um encontro com um homem chamado Natanael, e essa é a ênfase que eu quero dar a respeito aqui do encontro de Jesus com esse homem chamado Natanael. Então, por favor, João capítulo 1, versos 43 a 51, e para que você já se ambientalize um pouco com esse texto, é importante você saber que Natanael era um homem religioso da sua época. Era um homem que cria em Deus, era um homem muito sincero, mas esse homem tinha uma característica na vida dele também. Natanael era um cara muito desconfiado. Natanael era uma pessoa que era rápida demais para formar opiniões. O texto aqui vai nos mostrar que ele quase rejeitou Jesus antes mesmo de conhecer Jesus, só por conta do pensamento precipitado que ele já tinha a respeito de Jesus. Então ele era um cara que carregava um coração cheio de dúvidas, um coração cético. É interessante porque muita gente nos nossos dias também é assim. Muitas pessoas na nossa época carregam uma religiosidade, elas creem no divino, elas creem no superior, mas ao mesmo tempo carregam um coração duvidoso, um coração muitas vezes cético. Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? E é exatamente isso que a gente vê aqui na vida desse homem chamado Natanael. Então, por favor, acompanhe aí. Se porventura alguém tiver sem Bíblia perto de você, compartilhe a sua aí, para que todos possam acompanhar a leitura. João, capítulo 1, a partir do verso 43, a palavra de Deus diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José.
Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ó Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. Verdadeiramente o Senhor está aqui nesse lugar. Essa noite é noite de encontro. Essa noite é noite de reencontro. Essa noite é tempo de profundamente o Evangelho do Senhor entrar por todo o nosso ser, invadir as dúvidas do nosso coração, atacar o ceticismo da nossa mente, responder as perguntas do nosso entendimento. Mas um tempo de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio a nós antes mesmo de pensarmos em vir até Ele. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor conhece a nossa história, Jesus. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos viu quando ninguém nos via. O Senhor sabe de cada um dos nossos choros, lamentos, pensamentos. O Senhor conhece o íntimo do nosso ser. E só Deus, na sua onisciência, tem poder para isso. Porque Tu és verdadeiramente Deus. Tu és verdadeiramente o nosso Salvador. Que nessa noite, nesse encontro, o Senhor possa vir sobre cada vida, cada coração, cada lar aqui representado, e trazer, ó Deus, a Tua graça transformadora, a Tua graça que traz vida, que traz paz, que traz compreensão de quem nós somos no Senhor, porque só no Senhor a nossa vida tem sentido, tem propósito, tem significado. Para que a partir desse encontro, nós possamos, ó Deus, voltar para a nossa casa, possamos voltar para as agendas da nossa semana com uma certeza: o Senhor nos ama e tem um propósito para as nossas vidas. Que assim como o Senhor, ó Deus, se revelou a Natanael, que o Senhor, ó Deus, se revele a nós por Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando esse homem aqui chamado Filipe, ele contou para Natanael, deixa eu colocar aqui, né? O título da nossa reflexão é Quando a graça encontra um coração desconfiado, porque é isso que a gente viu nesse texto. A graça de Cristo encontrando o coração de Natanael, esse homem tão desconfiado. E quando Filipe então vai contar para Natanael que ele havia encontrado aquele de quem Moisés já havia falado, de quem os profetas já haviam escrito, então Filipe vai e acrescenta que se tratava de Jesus de Nazaré. E é interessante porque a resposta de Natanael é muito parecida com as respostas das pessoas dos nossos dias. Ele foi muito rápido em concluir. Ele já não pensou mais em Messias, em Filho de Deus, em ungido, em prometido que viria salvar ninguém. Ele só pensou num ponto seguinte: ele veio de Nazaré. E rapidamente ele falou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa.
Nos nossos dias as pessoas também são muito rápidas. Às vezes você está contando uma história para alguém, você não está às vezes nem na metade ainda, você não chegou nem onde você queria, e a pessoa ela já tem uma conclusão, ela já tem uma resposta, ela já te falou alguma coisa, porque nós vivemos na geração do Reels, né? Dos vídeos rápidos. Então você está ali, em questão de segundos, você vai definir se você vai assistir aquilo, se você vai rolar para o próximo, né? Se você está ouvindo um podcast, você vai definir rapidamente se você quer ouvir aquilo ou não, se você vai passar para frente. Então Natanael era muito parecido com os corações dos nossos dias. Quando ele fala assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, em outras palavras ele está dizendo assim, se ele vem de Nazaré, então não quer nem saber de mais nada. Já há um preconceito aqui, já há uma conclusão precipitada aqui, porque apesar disso, Filipe fala para ele assim, Natanael, vem ver. E aí a Bíblia diz que ele foi ao encontro de Jesus, mas ele foi carregando uma conclusão pronta. Ele não tem mais dúvidas. De Nazaré pode sair alguma coisa boa, principalmente o Filho de Deus vai vir de Nazaré. Interessante que Natanael ele pensa que ele vai avaliar esse homem de Nazaré, mas quando ele chega lá ele descobre que Jesus já conhecia ele, já tinha visto ele, já tinha avaliado ele. Então aquele que chega para avaliar, aparece ali no papel agora de avaliado. Irmãos, a proposição desse texto é a seguinte: quando a graça encontra um coração desconfiado, a gente tem algumas lições aqui. Então, o que acontece quando a graça encontra um coração desconfiado, um coração cético? O que acontece? A primeira coisa que acontece, a gente viu aí dos versos 43 a 45. A graça nos encontra antes que encontremos a Jesus. A primeira ênfase do texto está na iniciativa de Jesus. Olha de novo aí, diz que no dia seguinte, está vindo de uma narrativa de um texto anterior, então termina essa narrativa, começa agora uma outra história, um outro cenário. Aí fala assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e Jesus encontrou a Filipe, a quem ele disse, segue-me. É interessante porque João não diz que esse Filipe aqui, ele estava procurando Jesus, que ele estava procurando o Salvador, que ele estava procurando o Cristo, o Messias, mas o texto afirma que Jesus decidiu partir para Galiléia e ali ele encontrou Filipe. Então, irmãos, o que nós temos aqui é que Filipe realmente ele encontra o Messias, como ele conta para Natanael. Mas algo aqui é mais profundo ainda. Antes de Filipe encontrar Jesus, Jesus encontra Filipe. É Jesus quem vai até aquele lugar, e indo até aquele lugar de maneira proposital, Jesus vai para chamar Filipe. Então, isso aqui tem muito a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito da salvação. O pecador, ele não pode iniciar a sua salvação porque ele está morto nos seus delitos e pecados. A salvação é um ato da graça do Senhor. É isso que Paulo ensina aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obra de ninguém, para que ninguém se glorie. E quando Paulo está falando isso, no contexto ele está dizendo assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e Ele foi quem nos deu vida. Está isso aí, lá no livro de Efésios, capítulo 1, no capítulo 2. Então, irmãos, nós só seguimos Jesus porque Ele veio ao nosso encontro e nos chamou. O ponto que está claro aqui na narrativa de João é esse, é que antes das nossas mãos se estenderem para Cristo, em adoração, em entrega, em redição, a graça de Cristo já estava estendida sobre as nossas vidas. Então, até a forma que a gente fala muitas vezes, quando eu me converti, quando eu recebi Jesus, quando eu aceitei a Cristo, não é uma construção gramatical extremamente correta, porque foi Ele que nos encontrou primeiro. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Foi Ele quem nos chamou primeiro. Porque depois que ele encontra Filipe aqui, se você observou, há uma frase curta e uma frase decisiva. Ele chega para Filipe e fala, segue-me.
segue-me. Então Filipe não tinha apenas que crer que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Filipe tinha que andar com Jesus. Filipe tinha que receber Jesus como Senhor, como o seu Salvador. Então isso implica em confiança, submissão, discipulado. Jesus hoje ainda não nos chama apenas para crer nele, para acreditar que ele veio, para acreditar que ele existiu, para acreditar que ele vai voltar. Jesus continua nos chamando ainda hoje para andar com ele, para termos um relacionamento com ele. Porque Jesus nunca procurou admiradores, Jesus nunca procurou torcida, Jesus, irmãos, nunca procurou seguidores distantes. Mas Jesus chama a gente para andar com Ele, para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele. Agora, chama atenção, porque essa graça que encontra Filipe é a mesma graça também que envia Filipe até Natanael. Jesus encontra Filipe, Filipe é alcançado por essa graça. Agora o texto diz que Filipe sai e vai falar com seu amigo Natanael. Então ele encontra Natanael e Natanael é trazido até Jesus. Ou seja, a lição aqui é que quem é encontrado pela graça torna-se também uma testemunha da graça. Quem é impactado por Jesus torna-se alguém que conta para os outros esse impacto que Jesus causou na sua vida. Então, gente, algumas lições que a gente tem nesses primeiros versículos aqui, se você observar, diz que Filipe era de Betsaida, verso 44, da mesma cidade de André e de Pedro, outros discípulos de Jesus, e o 45 fala assim: Filipe encontrou Natanael e falou para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, no Antigo Testamento, e a quem se referiam os profetas. O Cristo, o Messias, o prometido, o Filho de Deus é Jesus, o Nazareno, o filho de José. Irmãos, o que acontece com Filipe é exatamente o que identifica a nossa identidade como igreja. Nós fomos alcançados para que nós também possamos testemunhar da graça que alcança. Aqueles que foram transformados são enviados para testemunhar dessa graça que também transforma. E perceba que Jesus havia acabado de convidar Filipe. Imediatamente Filipe vai lá e convida Natanael, porque a graça encontra, depois a graça envia. Mas a segunda lição que nós encontramos aqui é que, se por um lado a graça nos encontra antes que nós encontremos Jesus, se primeiramente Jesus encontrou Filipe, antes de Filipe encontrar Jesus, se primeiramente Jesus viu Natanael, antes de Natanael conhecer Jesus, a segunda coisa está dos versos 46 a 49. A Bíblia nos ensina aqui, irmãos, que a graça confronta aquilo que nós julgamos sem conhecer. E talvez esse aqui seja um dos pontos altos que o seu coração precisa ouvir aqui essa noite. O verso 46 diz que Natanael pergunta para Filipe, né? Ora, pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Filipe só fala assim: vem e vê. Vem e vê. Aqui é preciso entender um pouquinho do contexto. Quando Natanael está discriminando aqui Nazaré e os nazarenos, é porque ele não era o único. Meus irmãos, naqueles dias, a cidade de Nazaré, na verdade não era nem uma cidade, era uma pequena aldeia, sem nenhum prestígio. Eu sou da região oeste de Goiás, então, no nosso contexto ali, se a gente está mais para o lado de Caiapônia, a gente fala um pouquinho de Palestina. E esse negócio está gravado, depois eu vou ter dificuldade com meus conterrâneos, né? Na época que eu estava em Porá, e, né, a gente morou por ali, tem alguns aqui que são de Porá também, Diorama, que é assim, né? Lá na Diorama. Eu sei que aqui em Goiânia o pessoal fala muito lá do Faina, né? Lá no Faina. Então, assim, esse tipo de chacota, de brincadeira, né? Nazaré era um pouco queimada na sociedade, mais ou menos nesse sentido, né? Vai ser ruim assim lá em Nazaré, né?
Vai ser difícil assim lá em Nazaré. Aquele lugar, irmãos, não possuía nenhum destaque político. Daquela pequena aldeia não havia brotado jamais qualquer destaque intelectual. E nesse contexto aqui de muita religiosidade, nem liderança religiosa havia vindo de Nazaré. Então, ainda que o texto ele não explique exatamente a razão dessa reação de Natanael, está claro uma coisa aqui. Ele julga Jesus por conta da procedência de Jesus. Porque Filipe fala para ele assim, olha, nós encontramos o Filho de Deus. Em outras palavras, é isso que ele está falando. É Jesus, o morador de Nazaré, ou aquele que veio de Nazaré, porque Jesus nessa altura já não morava mais em Nazaré. Então, para Natanael, o endereço era suficiente para encerrar essa questão. Está vendo tanto que ele foi rápido em concluir? Tanto que o coração dele é duvidoso, tanto que ele é cético. Quantas vezes, gente, a gente começa a ouvir qualquer coisa e logo o nosso coração também já se fecha. Esse erro ele continua acontecendo muito nos nossos dias. Porque existem pessoas que nunca examinaram seriamente a pessoa de Jesus. Nunca, jamais leram talvez a Bíblia toda, talvez nunca tenham estudado a Bíblia de maneira profunda. Mas elas já acreditam que possuem motivos suficientes para não andar com Jesus, para não servir a Jesus, para não se entregarem para Jesus. É verdade que algumas pessoas acabam rejeitando Cristo por causa, às vezes, do mau testemunho de muitos cristãos, da incoerência da fé de muitos que se dizem cristãos. Outras pessoas talvez rejeitam Jesus por conta de experiências dolorosas que viveram em outras igrejas, outras religiões. Existem ainda aqueles que receberam uma caricatura do cristianismo. Nem é o cristianismo, mas de repente receberam por tradição familiar, ou talvez concluiu na sua mente que aquilo é o cristianismo, e passaram a rejeitar essa caricatura, como se estivessem rejeitando o próprio evangelho, a própria palavra de Deus. Irmãos, é preciso notar aqui que Filipe, ele não inicia uma discussão interminável com Natanael, defendendo Jesus, levantando a bola de Nazaré. Ele não entra nesse mérito, porque muitas vezes a gente quer falar isso, né? A gente quer evangelizar, quer convidar, quer falar de Jesus para alguém, aí alguém faz uma crítica, faz um ponto e ponto. A gente quer ir para o embate, né? Olha o que Filipe faz. Vem e vê. Vem comigo e veja você mesmo. Ele não está dizendo, olha, Natanael, para de pensar isso e só acredite. Não. Ele está dizendo, espera aí, não tome qualquer conclusão como final, sem pelo menos examinar. Ele está dizendo assim, Natanael, não permita que o seu preconceito decida antes que a verdade seja conhecida. Porque, irmãos, existe uma diferença entre a dúvida sincera e um coração fechado. E é exatamente o ponto aqui, porque quando se aproximou, Jesus declarou, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha essa expressão na sua Bíblia aí, por favor. Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A palavra dolo, irmão, pode significar algumas coisas na língua portuguesa. Por exemplo, falsidade, fraude, engano, né? Então Jesus, ele não estava dizendo que Natanael era sem pecado quando fala que ele não tinha dolo. Não é isso. O próprio preconceito que ele acabou de manifestar aqui demonstra que sim, Natanael era um pecador, miserável, como você e eu. Mas Jesus reconhecia que embora Natanael fosse áspero na sua fala, fosse duro, ele era sincero na sua busca, na sua fala, naquilo que ele estava pensando. Agora, pode haver também, irmãos, um contraste aqui com Jacó. Porque a história de Jacó, que depois tem um nome mudado para Israel, e aí vai se tornar o pai dos israelitas, né? Perceba que Jesus chama Natanael de israelita, um descendente de Jacó. Então o próprio Jacó, ele teve uma história dele marcada por engano, por enganos, né? O nome Jacó significa isso, enganador. Lembra?
Ele passa rasteiro no irmão dele desde o ventre, depois ele vai lá e rouba a bênção, rouba a primogenitura, e tem todo um problema assim no Antigo Testamento. Então, o nome dele era esse. Mas Natanael era um israelita que ele não escondia as suas perguntas atrás de uma aparência religiosa, as suas dúvidas atrás de uma máscara. Ele era um cara sincero. E aí, quando Jesus fala isso para ele, o texto fala aqui que ele perguntou surpreso: mas peraí, você me conhece da onde? Natanael fala para Jesus. E aí, irmãos, o que Jesus responde aqui é tremendo. Natanael, antes de Filipe te chamar para você vir aqui, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aqui é uma daquelas coisas que só quando a gente chegar no céu a gente vai descobrir o que de fato Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Porque João, ele não revela para nós aqui. Não adianta a gente conjecturar e ensinar uma coisa que a Bíblia não está falando para a gente o que é, né? A gente não sabe, por exemplo, se ele estava orando. A gente não sabe se ele estava meditando nas Escrituras. A gente não sabe se ele estava derramando o seu coração diante de Deus, chorando, se ele estava com alguma angústia, se ele estava descansando, se ele estava enfrentando alguma luta interna. A gente não sabe. O centro da passagem, inclusive, não é o que aconteceu debaixo da figueira. O foco da passagem é: Jesus viu o que estava acontecendo debaixo da figueira. E só um tem poder para ser onisciente. Entre qualquer criatura na face da terra, debaixo da terra ou acima da terra. Deus, somente Deus conhece todas as coisas. E Jesus é Deus. Por isso ele viu o que estava acontecendo. Esse que viu Natanael, queridos, é aquele que nos vê no nosso quarto. É aquele que nos vê no meio da insônia. É aquele que nos vê no meio dos pensamentos, no trânsito. É aquele que nos vê com um olhar distante. É aquele que vê o nosso coração. O mesmo que viu Natanael é aquele que nos tem visto todos os dias. E Jesus, ele conhecia uma realidade de Natanael que aparentemente só Natanael poderia conhecer. É por isso que Natanael fica tão impressionado. Ora, não tinha ninguém, ninguém sabe, ninguém me viu, ninguém me escutou. Como é que esse homem sabe? O fato, irmãos, é que antes que Natanael visse Jesus, Jesus já tinha visto Natanael. Antes que Natanael pudesse pronunciar a sua pergunta, Jesus já conhecia o seu coração. E o ensino aqui é muito enfático. Natanael veio para examinar Jesus, mas ele descobre que toda a sua vida já estava aberta diante dos olhos de Jesus. Aquele que veio para examinar, na verdade agora se encontra examinado pelo Rei da terra e do céu. Queridos, Cristo ele não conhece apenas o nosso nome, o nosso endereço. Ele conhece as motivações que estão por trás das nossas palavras. Cristo, ele conhece, queridos, as nossas perguntas sinceras. Cristo, ele conhece até as nossas desculpas mais esfarrapadas. Ele conhece os pecados visíveis e ele conhece também aqueles pecados que a gente acha que a gente está escondendo. Ele conhece todas as coisas e aqui está a maravilha da graça. Aquele que nos conhece completamente, ainda assim nos chama para perto dele. Aquele que conhece a sua vida completamente, que sabe coisas sobre você que ninguém mais sabe, ainda assim te chama para perto dele. Obviamente Jesus não ignorou o preconceito de Natanael aqui, mas ele também não despreza Natanael por causa desse preconceito. Jesus trata Natanael com graça e com verdade. Daí, irmãos, diante dessa revelação que Jesus faz, Natanael faz algo que todo aquele que encontra com Jesus verdadeiramente e reconhece quem Jesus é, faz, mais cedo ou mais tarde na sua vida, todo mundo faz. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha a ironia da narrativa. O homem que perguntara se alguma coisa boa podia sair de Nazaré, agora confessa que Jesus é Deus. É Deus.
Irmãos, esse texto nos ensina verdades preciosas aqui. Primeira coisa, as nossas opiniões não determinam quem Jesus é. As nossas opiniões não determinam quem Jesus é. As pessoas podem julgá-lo superficialmente, as pessoas podem achar que ele é uma coisa ou é outra coisa, que ele fez isso ou deixou de fazer aquilo, mas Cristo permanece sendo quem ele é, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A segunda coisa que nós aprendemos nesse bloco aqui é que não existem áreas escondidas diante de Cristo. Ser conhecido por Cristo, irmãos, é consolador, mas também é profundamente confrontador. Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. Muitas vezes, em muitos episódios, a narrativa bíblica diz que alguns religiosos estavam pensando algumas coisas e imediatamente Jesus expunha os seus pensamentos. Ele sonda o nosso interior. Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Não existe coisa ou área escondida das nossas vidas diante dele. E ainda assim, ele nos chama para estarmos com ele. Que maravilha, irmãos. A terceira coisa que esse bloco nos ensina é que a graça não ridiculariza a pergunta sincera. Pelo contrário, a graça conduz a pergunta à verdade. Jesus ele recebeu Natanael como Natanael estava, mas Jesus não deixou permanecer Natanael onde Natanael estava. Ele veio como estava, mas ele não permanece onde ele estava depois desse encontro com Jesus. Então o que isso significa com a minha vida e com a sua vida? Em primeiro lugar é porque talvez você tenha perguntas sobre a fé. Talvez você é frequentador dessa igreja, talvez você é membro dessa igreja, talvez você é um convidado que está conosco nessa igreja nessa noite, e talvez você tenha perguntas legítimas, sinceras, reais a respeito da fé de Deus, da Bíblia, de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus não se sente ameaçado por perguntas sinceras. Não se sente. Por mais desafiadoras que as suas perguntas sejam, mas você precisa examinar o próprio coração. É o seu coração que você precisa examinar. Então, as suas dúvidas realmente procuram respostas, ou as suas dúvidas estão protegendo você de uma decisão que você já tomou de não querer andar com Jesus, por exemplo? De não querer submeter a sua vida a Jesus. As suas dúvidas apenas bloqueiam e justificam uma decisão já tomada, ou as suas dúvidas verdadeiramente são legítimas e você procura respostas verdadeiras para essas dúvidas? Essa é a primeira coisa que você precisa examinar o seu coração. E eu ainda queria te dizer o seguinte: você não tem que permitir que as falhas de outros cristãos impeçam você de conhecer o Cristo das Escrituras. Eu gostaria de te encorajar a conhecer o Cristo da Bíblia, não o Cristo da presbiteriana, não o Cristo do pastor da igreja Betânia, não o Cristo do irmão A, B ou C desse lugar, mas o Cristo das Escrituras. A gente não tem que confundir Jesus com as caricaturas que acabamos fazendo dele. O convite para nós hoje, queridos, é o mesmo. Vem e vê. É a mesma coisa. Vem e vê. E como é que você pode vir e ver hoje? Abra a Bíblia, leia os Evangelhos. O testemunho que você tem na Bíblia, nos Evangelhos, é um testemunho dado em primeira mão, de gente que viu Jesus, de gente que conviveu com Jesus, de gente que verdadeiramente esteve lá. O testemunho registrado nos Evangelhos é o mesmo testemunho que a primeira geração de cristãos recebeu, é o mesmo testemunho hoje que nós podemos também receber a respeito de Jesus. Nada foi mudado, nada foi alterado. Examine também as palavras de Jesus. Considere a vida de Jesus. Considere os ensinamentos de Jesus, o ministério de Jesus, a cruz de Jesus.
Considere a ressurreição de Jesus. Agora, por outro lado, irmãos, essa palavra ela também alcança aqueles que de alguma forma se sentem invisíveis, existencialmente falando, nos nossos dias. Talvez ninguém saiba o que aconteceu debaixo da sua figueira. Talvez gente dentro da sua casa não saiba o que aconteceu debaixo da sua figueira. Talvez o seu melhor amigo, talvez sua melhor amiga, talvez os seus pais, seus irmãos, talvez a sua igreja não saibam o que aconteceu debaixo da sua figueira. Talvez você esteja convivendo com gente que não conhece plenamente a sua luta, sua oração, sua solidão, sua angústia. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Jesus conhece. Jesus te viu debaixo da sua figueira. Você não está sozinho, não. Em nenhum momento você esteve sozinho. Jesus conhece as suas lutas. Mas entenda uma coisa. Ele não nos vê debaixo das nossas figueiras apenas para oferecer conforto emocional, porque tem gente que também quer Jesus só para cura, milagre, conforto, como se o ministério de Jesus fosse esse, o ministério milagreiro, o ministério de gênio da lâmpada, para atender os nossos pedidos. Não, irmãos, não é só para isso. Não é só para isso. Ele nos vê como realmente nós somos, porque Ele também nos chama verdadeiramente, irmãos, para o arrependimento, para a fé, para a transformação de vida, para reconhecer quem Ele é e o quão desejável ao nosso coração Ele é. É por isso, irmãos, que a igreja deve ser uma comunidade capaz de dizer para as pessoas desconfiadas da nossa época, para os céticos da nossa época: vem, traz suas perguntas, vem ouvir a palavra, vem ouvir a nova série de mensagens, vamos maratonar nesses encontros com Jesus, domingo de manhã, 9 horas da manhã, domingo às 19 horas, vem e veja você mesmo, vem conhecer Jesus. Porque é isso que acontece, irmãos, quando a graça encontra um coração desconfiado. Primeiramente, ela nos encontra antes que nós encontremos Jesus. Em segundo lugar, a graça confronta aquilo que julgamos sem conhecer. Mas em terceiro e último lugar, esse texto vai nos mostrar que a graça revela um Cristo maior do que nós imaginávamos. A partir do verso 50, quando Natanael reage reconhecendo que Jesus é Deus, Jesus fala para ele assim: porque eu falei para você que eu te vi debaixo da figueira, agora você acredita, Natanael? Então deixa eu te falar uma coisa, maiores coisas do que esta, você vai ver ainda mais. E acrescentou: em verdade eu te digo, que você vai ver o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, quando a graça encontra um coração desconfiado, ela revela um Cristo muito maior do que nós imaginávamos. A confissão de Natanael aqui era verdadeira. De fato, Jesus é o Filho de Deus, é o Rei de Israel, mas a compreensão de Natanael ainda é inicial. Ainda não é plena, não é ampla. É por isso que Jesus fala para ele assim: Natanael, você vai ver coisas maiores ainda do que essas. Natanael, ele esperava o rei prometido a Israel, assim como a maioria dos discípulos esperavam. Eles esperavam um homem que, como Davi, ia juntar um exército, ia levantar uma campanha, ia enfrentar o Império Romano, destruir essa colonização cruel, esse jugo que estava esmagando a Judéia, ia restaurar a glória do reino de Davi, e que Jesus seria um rei, literalmente político e geográfico sobre a nação. Mas os evangelhos nos mostram, irmãos, que Jesus veio realizar uma obra muito maior do que uma libertação política de uma nação. Jesus veio enfrentar o pecado,
Jesus veio vencer a morte, Jesus veio reconciliar pecadores com Deus, e ele veio para ser não o rei de Israel, mas o rei de toda a terra. E aí Jesus declara para ele assim: em verdade te digo que você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui talvez você não tenha se lembrado, ou talvez você não tenha ainda esse conhecimento, mas quando Jesus fala isso aqui, que ele vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o próprio Jesus, é uma linguagem que Jesus está fazendo referência a Gênesis 28. Um evento, uma passagem bíblica, lá do Antigo Testamento. Jacó, antes de se chamar Israel, estava fugindo das consequências dos seus próprios atos de ser um enganador, de agir com dolo. E aí tem um momento da sua fuga que ele sonha, Jacó sonha lá em Gênesis 28, com uma escada que está apoiada na terra, mas o topo alcança o céu, e os anjos de Deus então subiam e desciam sobre aquela escada. E aí quando Jacó acorda, ele declara assim lá em Gênesis 28, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, é justamente essa imagem que Jesus retoma agora para fazer uma mudança extremamente decisiva. Os anjos não sobem e descem sobre uma escada, literalmente falando, mas os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. Jesus é essa escada que no sonho Jacó havia visto, mas não tinha conseguido definir isso. Porque Jesus é verdadeiramente o ponto de encontro, irmãos, entre Deus e a humanidade. Ele, Jesus, é o verdadeiro Betel, ou seja, a casa de Deus. Ele é a verdadeira porta do céu. Ele diz isso aqui no Evangelho de João: eu sou a porta. Então, irmãos, Jesus ele não veio apenas mostrar uma escada que leva até Deus. Jesus é o próprio caminho que conduz o pecador ao Pai. A humanidade caída não consegue construir uma escada até o céu. É isso que a humanidade tem tentado fazer desde a Torre de Babel. Lembra dessa história? Vamos construir uma torre para a gente chegar aonde? No céu. É assim que as pessoas dos nossos dias continuam fazendo, irmãos, ainda hoje. Tentam construir uma torre, um acesso, alguma coisa que possa levar. Então, qualquer religião é a tentativa do homem chegar até Deus. A palavra religião literalmente significa religare. É a tentativa do homem se religar, se reconectar com Deus. Então, de maneira muito objetiva e bíblica, cristianismo não pode ser entendido como religião, porque não é o homem tentando se religar com Deus, mas é o próprio Deus vindo ao encontro desse homem caído e perdido. Então, irmãos, nenhuma moralidade, nenhuma religiosidade, nenhuma boa obra, nenhum esforço humano pode vencer a distância produzida entre nós e Deus por causa do pecado. A religião humana fala assim: vai, suma pelos seus méritos, se esforce, tenha uma boa performance, tenha uma boa justiça própria e você vai chegar até Deus. Mas o Evangelho fala assim: Deus veio até nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Filho de Deus entrou na nossa história. E Jesus é o caminho até Deus. O caminho está aberto, irmãos. O caminho foi aberto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até Deus, ninguém pode ir até o céu, ninguém pode receber a salvação se não for por Jesus e por Jesus somente. Jesus ele não é apenas o rei de Israel. A Bíblia revela Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O céu está aberto, irmãos. O céu está aberto porque o Filho foi levantado numa cruz.
E esse mesmo Filho recebeu sobre si a condenação de pecadores. Por isso, não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus, homem. E foi exatamente quando estava suspenso naquela cruz, entre o céu e a terra, que o Filho de Deus, então, literalmente, é essa escada que agora nos dá acesso à presença do Pai. A sua morte nos coloca de novo na presença do Pai, porque todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. A gente não chega até Deus por conta de tradição. A gente não chega no céu por conta de igreja. A gente não chega no céu por conta dos nossos méritos. Nós chegamos ao Pai somente pelo Filho. E é exatamente esse o propósito de ser igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Então é vivendo como igreja, pela graça de Cristo, que nós vamos lutando, trabalhando, militando, vivendo a nossa história, o nosso propósito, o nosso chamado, até aquele dia que Ele vem nos buscar. Natanael chega ali tentando encontrar um mestre, um professor, e ele descobre que ele estava diante do Senhor do céu. Quantas vezes muitos chegam até Jesus dessa forma também, tentando encontrar um Jesus que ele já tem desenhado na cabeça, uma conclusão, um estigma que ele já tem pronto. Mas quando Jesus se coloca diante de nós, queridos, verdadeiramente, nós não temos outra reação senão reconhecer que Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as lições que nós aprendemos por fim aqui nesse bloco. Primeira coisa, Jesus ele é muito maior do que as nossas expectativas, muito maior. Ele não existe para se encaixar nos projetos que a gente cria para a nossa vida. Na verdade, é a nossa vida que está nas mãos dele, naquilo que ele determinou para cada um de nós. Outra coisa que a gente aprende aqui é que o maior problema do ser humano não é circunstancial. O maior problema da humanidade é espiritual, porque nós estamos separados de Deus por causa do pecado. E se não for a graça transformadora vindo de encontro ou ao encontro de corações duvidosos, nós estamos eternamente perdidos. Terceira coisa, somente Cristo pode nos reconciliar com o Pai. A salvação não é uma escada que você constrói com seus esforços, com as suas obras, com o seu moralismo, com a sua religiosidade. É um caminho que foi aberto pelo Filho, da terra até o céu. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Muitos se aproximam de Jesus esperando apenas que Ele resolva um problema familiar, talvez querendo que Jesus cure uma ferida emocional, talvez esperando que Jesus faça com que a vida se torne mais suportável, mais leve. Eu quero dizer que sim, Jesus se importa com as nossas necessidades. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu já estou terminando. Jesus, ele é infinitamente maior do que todas as nossas necessidades. Ele veio muito mais do que para isso. Muito mais do que para a casa própria, do carro, muito mais do que para a saúde, muito mais do que para o conserto dos nossos relacionamentos, muito mais. Nós não temos que reduzir Cristo, não devemos reduzir Cristo ao tamanho das nossas crises, porque Jesus ele não veio melhorar a nossa vida ou a parte da nossa vida. Entendamos, meus irmãos, de uma vez por todas, Jesus veio nos reconciliar com Deus. E Ele veio se tornar Senhor de toda a nossa existência. Ou é isso, ou é nada disso. Jesus não tem um ministério milagreiro. Os milagres eram necessários dos evangelhos para confirmar que Jesus é o Filho de Deus, que só Deus podia fazer essas coisas. Jesus continua fazendo milagres ainda hoje? Continua, mas esse não é o foco. O foco é que as nossas vidas pertençam a Ele e que na eternidade nós estejamos com Ele. E talvez, por alguma razão, você esteja tentando construir a sua própria escada.
Talvez você esteja tentando se esforçar para ser moralmente respeitável, defender uma honra, defender de alguma forma a sua imagem, praticar boas obras, demonstrar que você merece ser aceito por Deus, merece entrar no céu. Essa palavra nos encoraja a fazermos uma coisa: pare de tentar subir com seus próprios esforços. Você vai morrer cansado e não vai conseguir. O Filho de Deus já desceu. Você não precisa se esforçar para subir. O Filho de Deus já veio nos buscar. O que você tem que fazer então? É confiar na obra que Ele realizou naquela cruz. É se arrepender dos seus pecados. É descansar em como Cristo é verdadeiramente o seu único e suficiente Salvador. É isso que nós temos que fazer. E se você já segue Jesus, deixa eu te falar uma coisa também. Não permaneça apenas na experiência inicial da sua fé, apenas em reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, acreditar nele. Natanael, ele ouviu assim: maiores coisas verás. Então, meus irmãos, essa palavra também é para a gente antiga de igreja, para a gente antiga de evangelho. Nós temos que crescer no conhecimento daquele que nos encontrou. Tem gente que se tornou membro da igreja, a partir daí só vai na igreja, só frequenta a igreja, só mantém como um hábito. Tem muita coisa para conhecermos de Jesus, irmãos. Tem muita coisa para vivermos com Jesus. Tem muita coisa para fazermos com Jesus. Para de falar que você está ocupado demais, cansado demais, que agora é hora dos novos viverem, fazerem. Que desculpa é essa? Jesus conhece ser debaixo da figueira. É uma palavra de encorajamento para nós, meus irmãos, de conhecermos a Ele e prosseguirmos em conhecê-lo. Em abraçarmos o discipulado, em contemplarmos a sua glória nas Escrituras, em submeter cada área da nossa vida ao seu governo. Tem gente que já tem anos de igreja, mas ainda assim parece um cético religioso. Acaba seguindo e servindo um Jesus que está longe das Escrituras, que esse alguém não seja você. Que Jesus não seja o gênio da lâmpada para você, para atender os seus caprichos, os seus desejos, as suas vontades, que a igreja não seja um ponto de referência no final de semana na sua vida, mas que você seja a igreja durante a semana pela vida. Coisas maiores verás. Muitas vezes, irmãos, as nossas igrejas estão cheias de gente que perdeu o primeiro amor, que perdeu a alegria da oração, que perdeu o prazer da leitura bíblica, que perdeu o anseio do testemunho, da evangelização, que perdeu muitas vezes a satisfação em Deus, o deleite em Deus, no culto, no louvor, na adoração, no discipulado. Às vezes fez um curso para se tornar membro da igreja, mas nunca mais gastou tempo estudando a Bíblia, conhecendo Jesus, aprendendo sobre quem é Jesus, e muitas vezes na hora que vem a dificuldade, vem a angústia. Por quê? Porque não conhece o Deus que serve. Meus irmãos, há uma palavra de encorajamento para nós aqui hoje: maiores coisas verás. Você já tem visto grandes coisas Deus fazer na sua vida? Pois a promessa é: maiores coisas verás. Vem e vê. Vem e vive. Venha e envolva-se. Para só de ir, para só de frequentar, para só de observar. Viva o Evangelho. Eu quero concluir lembrando, irmãos, que Natanael, ele começou essa história perguntando: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas pouco tempo depois ele termina confessando: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que aconteceu entre uma declaração e outra aqui, irmãos? Natanael teve um encontro com Jesus. Mais precisamente, ele descobriu que Jesus já tinha encontrado ele.
Ele chega ali na presença de Jesus carregando preconceitos. E ele foi confrontado pela graça no seu coração duvidoso. Ele chegou pensando que avaliaria Jesus e ele descobriu que era completamente conhecido por Jesus. Ele chega ali esperando encontrar um mestre, um professor de Nazaré, e ele encontra o Filho de Deus, o mediador entre o céu e a terra. Meus irmãos, quando a graça encontra um coração desconfiado, Jesus os encontra antes que nós o encontremos. Jesus confronta aquilo que a gente julgava sem conhecer. E Jesus revela-se muito maior do que nós imaginávamos. Qual é a concepção que você tem a respeito de Jesus? Provavelmente, ele é muito maior do que o que você acredita que ele é. O que você já tem vivido com Jesus? Coisas maiores ele tem para a sua vida. Convite para todos nós hoje. O convite para todos nós hoje é: vem e vê. Todos nós. Se você entrou aqui como um visitante, um convidado, um frequentador, um membro, a palavra é a mesma. Vem às Escrituras. Olhe para a cruz. Considere a ressurreição. Descubra quem Jesus realmente é. A outra questão para nós é: arrependa-se dos seus pecados. O pecado da autossuficiência, do moralismo, da religiosidade. Confie em Cristo e siga a Cristo. Naquela cruz, irmãos, Jesus recebeu a condenação que você e eu mereciam. E Ele ressuscitou para nos oferecer perdão, reconciliação e vida eterna. E por fim, para aqueles que seguem, andam e caminham com Jesus. Ou quem sabe quem está tomando decisão hoje de andar, seguir e confiar com Jesus, ou voltar a andar com Jesus, eu não sei. Por fim, eu queria te perguntar: quem que é o Natanael que Deus tem colocado na sua vida? Que assim como Filipe, você precisa sair daqui hoje e dizer: vem ver comigo. Eu quero encorajar cada um de vocês, queridos, a talvez um desafio. Talvez você está sem igreja, talvez você nos domingos tem feito outra coisa, mas a gente tem muita meta assim de ano novo. Deixa eu colocar uma meta de semestre novo. Eu sei que o semestre começa em julho, mas acaba que a vida volta ao normal depois das férias escolares, né? Então uma meta de semestre novo. Quem sabe essa palavra é uma palavra que nos encoraja a voltar aqui domingo que vem pela manhã para ouvir o próximo encontro de Jesus, ou ter um novo encontro com Jesus. No culto de domingo que vem às 19 horas, quando nós vamos ver Jesus tendo um outro encontro. Encontros que Ele vai tendo pela vida, na caminhada, no seu ministério, onde cada um daqueles encontros tem um pouquinho de cada um de nós. E muito que todos nós podemos aprender ali. Mas quem que é o Natanael que você pode trazer com você? Domingo que vem de manhã, domingo que vem à noite. Então tome a decisão de estar aqui para o próximo encontro com Jesus. Você não pode faltar. Mas tome a decisão de trazer o seu Natanael com você também, para que você possa dizer para ele: vem comigo. Eu tenho um encontro com Jesus agora e eu gostaria muito que você estivesse comigo. Próximo domingo às 9, próximo domingo às 19. E é certamente, irmãos, algo importante quando a gente lembra que esse Salvador, Ele encontra a nossa história. Seja Ele vindo ao nosso encontro, ou seja a gente sendo levado até Ele por alguém. Mas quando Ele encontra a nossa história, nós não permanecemos mais os mesmos. Tem muita gente boa que vive perto de nós, que está precisando de um encontro com Jesus. Quem sabe você vai ser o canal que vai conduzir alguns Natanaéis aí até a presença do Senhor nesses próximos domingos. Que Deus nos abençoe nessa empreitada, mas que hoje nós possamos ter o nosso coração duvidoso aplacado, numa certeza que o nosso Redentor vive. Ele está aqui. Ele está aqui.
Billy Graham foi um grande evangelista norte-americano. Ele viveu no mesmo contexto que Marilyn Monroe, uma grande atriz americana também. E estando juntos os dois no mesmo hotel, certa feita, o repórter então vira para ele e fala assim: mas Jesus está morto. E ele fala: eu não posso acreditar num absurdo desse. Eu falei com ele ainda há pouco. Ele está vivo, irmãos. Mais vivo do que muitos imaginam que ele está. Coisas maiores ele tem para as nossas vidas. Vem e vê.